Eu tenho um amigo em Nova York que ele faz umas palestras sobre crop circles. E quando eu estava lá, eu assisti a essa palestra em que ele pega, não sei se você já conhece, são uns círculos de mais ou menos uns 300 metros de extensão que aparecem nas plantações de vários países, principalmente da Inglaterra, todos os anos. Mas é do dia para a noite, isto é muito difícil que um ser humano consiga desenhar aquilo. Se você escrever crop circles na net, você vai ver os desenhos incríveis. No início, e nessa palestra que eu assisti com ele, eu entendi muita coisa. Então, o que ele explica aqui nos anos 60, 70, os crop circles eram muito básicos, eram uns desenhos muito básicos, e que agora os desenhos já são 3D, com imagens 3D. É incrível a sensação que você sente quando você vê aquilo, sabendo que é impossível o ser humano ter feito. Inclusive, tem vários seres humanos que tentaram fazer e fica desenhos tudo torto, porque se você pegar um drone ou um avião e fotografar de cima, o desenho ele é perfeito. Tem gente que mede e aquilo é perfeito. Então eu fiquei muito curiosa com isso e resolvi ir para a Inglaterra para ver com os meus olhos e principalmente sentir se a energia de Jesus ela estava ali, se eu conseguia comunicar com Jesus ali. Então eu fiquei lá, fiquei bastante tempo e a primeira coisa que eu vi foi a extrema precisão dos desenhos. Era incrível, do estilo. Vou te dar um exemplo. Imagina um círculo com 5 ou 6 metros, né? No centro você tinha um tufinho assim de plantação, porque acho que aquilo é trigo, né? E o resto caía assim, mas num desenho perfeito. Aquelas plantinhas que caem para fazer os desenhos, para ficar 3D, porque tem uma que as plantas caem todas, então é como se fosse uma coisa clara. Depois só algumas caem para fazer o cinza do 3D. Então, quando era só algumas que caíam, era uns tufinhos que ficavam aqui, este tufinho cai, o outro. Era de uma precisão impressionante. E pensar que aquilo de noite não está e de dia já está. Né? Essas plantinhas que caem foram analisadas e tem uma teoria que fala que elas têm energia, a mesma energia que está dentro do micro-ondas quando você cozinha. E aquilo era tudo muito estranho. E eu resolvi ir até lá para tentar entender essa energia que descia, né? Que estava lá. E aí eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que me deixou esta pergunta nos comentários dos meus vídeos. Se você quiser fazer alguma pergunta, deixe nos comentários, eu vou lá pegando e vou respondendo aqui. É Ermelinda Anjos. E ela falou o seguinte: Alexandra, faça um vídeo sobre crop circles. Diga a sua opinião sobre esse assunto. Este vídeo vai ser sobre crop circles. Cheguei lá, sentei e comecei a meditar. E aconteceu uma das coisas mais incríveis que me aconteceu, até porque um tempo antes, para escrever um livro meu chamado Voo Sensitivo, que eu fiz uma série de viagens para tentar receber mensagem de Jesus nos vários lugares do mundo. Fui para o Alasca, fui para o Egito, subi o Monte Sinai, fui para Israel. Quando eu cheguei em Israel, em Jerusalém, eu fui no Mar Morto. E aconteceu o oposto, que eu meditava no Mar Morto e Jesus estava em todo lado, era incrível, tipo, o céu era aquela energia de Jesus, não tinha um pedacinho que não fosse. E nos crop circles, eu fiquei lá não sei quanto tempo, não tinha nada dele, de Jesus, nada. Eu não conhecia aquela energia, não conhecia. Eu não conseguia identificar, e eu já canalizava, já fazia alguns anos, porque eu conheço bem a energia de Jesus. Naquela altura eu já conhecia bem a energia de Jesus, e eu fiquei lá meditando e eu não sentia, mas eu sentia uma outra energia. Tinha uma outra energia que eu não conhecia. É claro que tem muita gente que fala que são extraterrestres, que fazem. Eu não consigo dizer se são extraterrestres, mas eu acredito que seja. Porque a energia, ela era uma energia que eu nunca tinha sentido e nunca mais senti em toda a minha vida. Por isso, por que isso? Agora é uma ideia que eu tenho, né?
Por que eles tentam comunicar? Porque cada vez que você olha para aqueles desenhos incríveis e cada vez que você sente que pode ser uma comunicação extraterrestre, até porque esses desenhos têm histórias incríveis. Tem uma história de um cara que era astrônomo e que enviou em sinais para o universo e um ano depois veio uma resposta no Crop Circle. Vale a pena até pesquisar isso com a cabeça aberta, mas com a cabeça aberta, né? Se for para ficar, não pode ser, então nem vale a pena tentar. Mas se você for com a cabeça aberta, só de olhar aquelas imagens já abre a sua consciência. Você olha, parece que a cabeça vai fazendo assim, de entender que é possível uma outra inteligência, que é possível alguns outros seres terem feito aquilo. E Jesus tem uma explicação para isso. No meu primeiro livro está lá essa explicação. Acho que é o primeiro livro. Ou segundo? Primeiro, acho que é primeiro. E a explicação de Jesus é que são códigos de gravidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não precisam vir aqui fazer. Eles apenas mudam a gravidade. Os códigos de gravidade têm o desenho e a gravidade é mais forte num lugar e menos forte no outro. E então, quando a gravidade fica mais forte, a planta cai, porque ela é puxada a cair. Então, se for de extraterrestres, não precisa que eles venham, não é necessário que eles venham aqui, porque tem gente lá que fica a noite inteira olhando e de repente aquilo aparece feito e não apareceu ninguém. Não precisa, eles estão lá em cima, fazem com que a gravidade puxa e o desenho fica feito em 10 minutos. É incrível, não é? Queria só te falar uma frase que eu vi num filme faz muitos anos, chamado Contact, com a Jodie Foster. E era uma menininha que perguntava para o pai, porque o pai era astrônomo, e ela perguntava para o pai, pai, tem vida para lá desta da Terra? Tem vida extraterrestre? E o pai falava assim, eu acho que sim, porque senão é um tremendo desperdício de espaço. Verdade. Estas são as Conversas Infinitas, uma série que eu faço aqui no YouTube todas as semanas. Segunda-feira às 11 da manhã vem vídeo novo. Se você quiser estar aqui comigo, se inscreva no canal. E não esquece uma coisa, o YouTube ele é um ser muito básico, primário, não tem nada de inteligência superior. Então, ele só quer duas coisas. Ele quer que você coloque no curtir, né, no gosto, e ele quer que você escreva comentários. Então a gente faz isso para ele, só para ele ficar mais assim, mais feliz. Uma coisa. Instagram. @AlexandraSolnadoOficial. Não deixa de ir, que tem muita coisa lá. Até já. We could do